Olá, tudo bem? Esse é o meu sinal na comunidade surda. Meu nome é Fabiano e eu gostaria de trazer aqui uma explicação sobre a literatura infantil, tá? Para as crianças. Como que funciona essa questão da literatura, né? A literatura, num geral, ela é diferente da literatura surda. É, então, como que é esse trabalho com crianças surdas, tá? Como que se dá esse trabalho da literatura? Eu quero explicar para vocês alguns detalhes de como que é esse processo, essa importância da literatura, de apresentar os livros para criança surda, porque a maioria das pessoas pensam que a literatura infantil não tem necessidade de apresentar para os surdos, mas é importante nesse processo que a pessoa seja bilíngue, tá? Então saiba a língua de sinais para que possa apresentar a literatura, porque se ela não souber a língua de sinais, como que ela vai apresentar a literatura, né? É importante então que ela seja bilíngue e que apresente então a literatura para as crianças, a contação de história, os livros e várias outras dinâmicas. Então eu quero explicar para vocês como que aconteceu a minha inserção nessa parte da literatura. Eu trabalhava numa escola de surdos, numa escola estadual, então eu dava disciplina de Libras nessa escola para as crianças surdas. Então eu contava a história por meio dos livros, eu apresentava para elas ali, e eu percebia que essas crianças elas tinham dificuldade para entender a literatura, as histórias. Aí eu fiquei pensando como que eu vou trabalhar junto com essas crianças. Então eu pegava o livro e tentava sinalizar, e quando eu sinalizava, isso chamava a atenção delas, elas olhavam para mim. E eu comecei a perceber que era importante essa parte delas se expressarem, porque elas tinham dificuldades de expressar. Então eu comecei a incentivar elas nesse processo. Aí, por isso, quando eu comecei a minha pesquisa na parte da literatura surda, né? Como que os sinais fazem parte desse processo. Nesse período da minha pesquisa que eu iniciei, eu não tinha filhos, né? Primeiro eu trabalhei numa escola, minha experiência ali com crianças surdas, depois comecei a realizar minha pesquisa, finalizei a minha pesquisa. Aí depois, né, tive duas filhas, uma de 8 e uma de 4 anos, as duas surdas. Então, a minha primeira filha, a mais velha, né, de 8 anos, eu comecei a apresentar para ela os livros, porque eu lembrei da minha experiência na escola, né? Então, desde bebê, eu comecei a mostrar para ela essa parte visual. Eu focava na parte visual, então eu mostrava para ela os sinais, a sinalização, e ela ficava bem intertida, né, com tudo isso. Por exemplo, tem aqueles livros de banho que são de plástico, né? Então, ela via visualmente. Então, ela começou a ter acesso à literatura. Se ela entendia ou não entendia, não tem problema. O importante é que ela via os sinais. Eu fazia essa contação de história, ela ia lá percebendo, ela me olhava, aquele contato olho no olho, e ela ia pegando os livros também. Por exemplo, às vezes eu entregava alguns livros para ela, ela olhava, e daí ela me mostrava os sinais, e me perguntava os sinais. Isso é um começo, né? De quando é bebezinho, até uns 3 anos, você faz essa contação de história, você pega esses materiais, você pergunta o sinal, você interage, porque isso é um processo. Aí depois, né? Por exemplo, qualquer livro, né? Eu vou lá, sinalizava para ela, ela via. Aí no outro dia, por exemplo, eu perguntava para ela: olha, eu esqueci, você me ajuda a lembrar? Aí ela ia lá por meio da sinalização, ela se expressava, isso que é importante. A gente conseguia interagir, essas trocas. Por isso que é importante o bilinguismo nesse processo. É importante, porque você conta a história da parte visual, a família precisa também interagir. Eu sei que a maioria das famílias não sabem Libras, não são bilíngues, mas precisa, né, entregar esse livro, qualquer gênero literário, para que tenha acesso
é importante a parte da sinalização e depois ela me recontava a história. Ela se expressava por meio da sinalização, ela ia me contando e eu ia sinalizando com ela e ela sinalizando comigo e a gente ia se expressando e eu percebia que ela conseguia contar as histórias para mim. E eu vejo que a maioria das crianças não sabe o que é história. Por quê? Porque falta ter o acesso à literatura. Eu vejo que as crianças ouvintes, elas leem e entendem, mas e para o surdo? Para o surdo precisa ser sinalizado. Então, o professor precisa trabalhar na escola essa contação, o olho no olho, a parte visual, essas trocas, né? Essa interação. E também o professor precisa trabalhar gravando vídeos sinalizados, onde a criança pode levar para casa, para interagir com a família ou ter acesso ao YouTube, ao DVD. Eu sei que a maioria está tendo acesso ao YouTube, é mais fácil, né? Gratuito, você entra lá com o link e você consegue já acessar o vídeo. Então ela consegue também ter acesso, assistir, interagir. Então por isso que é importante o professor que trabalha com a literatura saber que é um recurso também trabalhar com a família. Então, a literatura para essas crianças surdas é importante, porque é uma construção de linguagem, de sinais, né? É uma construção linguística da estrutura da língua de sinais. Não é algo colocado ali aleatoriamente. Não, tem um objetivo, um processo final. Mas esse processo, primeiro, ele passa por um processo de construção, para que eles possam entender, aí depois ele vai ler e vai conseguir compreender com maior facilidade. Tá, para as crianças maiores, podem começar o quê? Livros de literatura de qualquer gênero. O importante é ter o conhecimento. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, a Cinderela, né? Tem várias histórias, o Boto Cor-de-Rosa. Então, você vai mostrando tudo isso. Então, minha filha de 8 anos, ela pegava o livro, ela olhava e falava, nossa, esse livro é diferente. Por quê? Porque é uma história, né, própria aqui do Brasil. Então, ela consegue perceber isso por meio da literatura. E também é importante os gibis, né? Do Cebolinha, da Mônica, do Cascão, da Magali. Então, os gibis, eles também são diferentes. É uma leitura diferente. E quando eles se deparam com isso, eles conseguem perceber que é um gênero diferente. Então, a criança surda, ela vai conseguir perceber, porque você mostra por meio do papel e ela vai internalizando isso. O gosto pela literatura. Vocês percebem que muitos surdos não conhecem a literatura porque antigamente não tinha isso nas escolas. Por isso que é importante apresentar isso para os surdos para que eles possam ter esse conhecimento empírico, internalizado da literatura. Eles podem ter produções de ideias para a literatura surda. Então, primeiro tem um conhecimento geral da literatura, internaliza isso e depois produz a literatura surda, para dar para outros indivíduos também terem acessos. Então, primeiro internaliza, mas como que é? Primeiro é por meio da sinalização, o professor, a família que seja bilíngue, e depois ele internaliza isso e ele oferece isso para as crianças também. Então, eu vou mostrar para vocês alguns materiais. Então, eu quero mostrar como que a importância desses materiais, tá? Por exemplo, para que vocês entendam melhor como que acontece esse processo de contação de histórias. Por exemplo, de 0 até 3 anos, um exemplo de livro. Esse é um livro mais com expressões, colorido, para conhecimento, né? O peixe vive na água. Você vai apresentando, ó. É um livro atrativo,
porque é colorido, a criança tem um interesse, né? Chama muita atenção, a capa. Você não precisa seguir tudo que está ali. Você pode sinalizar, você se organiza como que você vai contar. Ó, primeiro visualmente. Então tem um peixe ali, né, colorido, ele é amarelo, tem uma cobra, então que é verde, tem algumas algas. Olha a expressão, parece que esse peixe ele tá triste, bravo, tem uma tartaruga, outras algas. Então você vai mostrando todos os detalhes que existe dentro do livro. Você vai trazendo essas explicações, sinalizando, para que eles venham adquirir esse conhecimento. E isso é um processo, tem que ser diário. Então você vai sinalizando, depois que finalizar todo esse processo de sinalização, você entrega para a criança surda e ela vai contando minimamente o que entendeu. Então, esse daqui é um geral, ele não é uma literatura focada na literatura surda, tá? Também é importante o quê? O conhecimento de texturas. Por exemplo, aqui um gato tem a textura, a abelha, a joaninha. Então, esse livro aqui, ele é importante porque você mostra como um exemplo, né, os animais, e quando eles se deparam com animais reais, porque no papel é de uma maneira, a criança olha ali, o gato, tá, muito bem, o gato, mas quando ela vai vivenciar isso e presenciar um gato real, ela vai lembrar, opa, no papel era de uma maneira, e isso estimula a questão da criatividade dela, ela começa a interagir e ela tem essas questões, essas conexões lógicas. Também o peixe, por exemplo, aí vai num aquário, mas esse peixe não é igual ao do livro. Isso às vezes é uma confusão para a criança, mas no papel é diferente de um peixe real. Por isso que é importante a literatura. Porque você mostra ali a parte criativa e depois você mostra ela na realidade. Por exemplo, esse outro livro aqui, né? Os cachorros, gatos. Por exemplo, aqui tem uma lareira, né? Então explica que é uma lareira, tem um animal escondido ali, é o cachorro, mas ele também tem uma casa. Então, vários ambientes que esses animais podem estar. Olha ali o cachorro, se depara na rua. Então, ele começa a fazer essas conexões da realidade com aquilo que é criativo. Eu lembro que eu mostrei uma joaninha desse livro aqui, ó. Então, eu mostrei essa joaninha e apareceu uma joaninha lá em casa, no meu braço. Aí eu mostrei para ela. E daí a minha filha, olha aqui a Joaninha, ela me mostrou, pegou o livro e mostrou para mim. Então isso é importante, essa contação de história sinalizada e depois mostrar realmente como que é na prática, né? Porque realmente passa dessa parte abstrata para a parte concreta. Eles conseguem associar realmente que existe, ó, tem a árvore no papel, mas tem a árvore real. Isso é importante, o pato, o boi, todo esse processo é importante. A contação de história sinalizada, mais a parte da prática com a realidade. Então a criança é muito mais fácil internalizar. Elas são criativas, elas são rápidas para conseguir entender, né? Elas têm um raciocínio muito rápido. Então é importante que vocês trabalhem com o bilinguismo, vocês que são professores, trabalham com a literatura, a parte sinalizada, porque o ouvinte tem essa parte de contação de história, né? Quando ele se depara com aquilo que é real, ele já consegue lembrar daquilo que ele viu ou ele ouviu.
né? E isso acontece também para as crianças surdas. É importante essa parte sinalizada para que eles possam associar, para que eles consigam esse processo de construção. Então, para vocês trabalharem com as crianças, trabalhem com a parte, né, do material e também com a prática. Então, essa é a minha experiência, né, a experiência que eu tive com a minha filha e o meu trabalho que eu tive na escola também com as crianças surdas. Quem que é responsável por tudo isso? É o professor de português, que pode também ensinar a parte escrita, associando a tudo isso. Então, qualquer dúvida, nós podemos discutir. Até mais!